risco de não renovar o contrato. A opinião do Jorge. Bom, vamos lá. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios Gisela Cardoso, que é advogada e presidente da OAB. Bom dia, Gisela. Tudo bem? Bom dia, Paulo Sá. Bom dia, Vinícius, Lorenberg, todos os ouvintes da Jovem Pan FM. Uma alegria, uma satisfação estar aqui nessa manhã para bater esse bate-papo com vocês, falar um pouquinho do mês da advocacia, falar um pouquinho também sobre eleições, né? Obrigado pelo convite desde já. A alegria é nossa. Ontem teve o caso do verdureiro, e eu sei que é outro conselho, é diferente, mas o assunto tem a ver. A demora em se julgar, por exemplo, um advogado se envolveu em tal situação. O julgamento dele dentro da OAB, né? É muito demorado na visão de vocês. Não. Cada caso é um caso, ou normalmente se demora propositalmente para quê? Para que se abaixe a temperatura, para que as paixões se dissipem e que se possa fazer um julgamento mais tranquilo. Bom, tudo isso ou nada disso? Primeiro é importante a gente destacar que em qualquer que seja o julgamento, seja administrativamente, no âmbito da OAB, como você coloca aqui, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, seja um julgamento judicial, o importante, o primeiro a ser observado é a garantia dos princípios constitucionais, as garantias constitucionais. Garantia do direito à ampla defesa e contraditório deve ser garantido a todo aquele que é julgado, que é processado, o exercício pleno da sua defesa. E isso envolve vários tipos de ações, de recursos, de medidas. Vocês comentavam agora há pouco o caso do Neri. Então, primeiro passo, garantir a todos o direito à ampla defesa e contraditório, que isso é constitucional. A partir daí, o julgamento, o processamento deve correr de forma normal, sem qualquer intervenção ou articulação para que ele demore mais, como você sugeriu, para baixar a temperatura, ou esse tipo de atuação, ela não pode ser permitida. Na ordem, todos os processos, todas as representações que chegam em face de advogados no Tribunal de Ética e Disciplina, ela segue o trâmite normal para que seja dado uma resposta, para que seja entregue finalmente o resultado daquele caso específico a ser tratado, garantindo, por óbvio, como eu disse, ampla defesa contraditória de todos aqueles que o respondem. É claro que a sociedade vê só o problema, né? Sim. É só o problema. Vocês lá não podem, quer dizer, tem que ver a legislação. Mas quanto é difícil para vocês julgarem um colega e sabem que corre o risco, por exemplo, de perder a sua profissão, sim, né? Qual que é a dificuldade, assim, como vocês se sentem julgando os próprios colegas e podendo tirá-los a profissão? Muito tranquilamente. É claro que é desconfortável pelo já disseram que advogado não tem coração. É desconfortável pelo fato de você ter um colega infringindo, primeiramente em tese, o que estabelece o nosso estatuto, que estabelece o Código de Ética. Então a gente não quer isso na advocacia, né? Mas a OAB, uma vez verificado, uma vez constatado que o advogado feriu o Código de Ética, feriu o que determina a legislação, vai sim aplicar de forma muito tranquila, muito objetiva, tudo aquilo que a lei determina. E aí as sanções, elas vão desde a pena de censura, a suspensão, podendo, em último caso, nos casos mais graves, levar à cassação. A OAB Mato Grosso já aplicou, vem aplicando todas as medidas, todas as penas, considerando o conjunto probatório, garantindo ao advogado ampla defesa e contraditório, né? Da mesma forma em que nós temos aí o nosso Tribunal de Defesa de Prerrogativas, por exemplo, onde defendemos o exercício pleno da advocacia, sem subordinação, sem amarras, defendendo o advogado no seu dia a dia. Nós estamos também para combater aqueles que se desviam por um motivo ou outro do que determina o nosso Código de Ética e Disciplina. Então, qualquer advogado que eventualmente venha a fugir do que nós esperamos, do que a sociedade espera, que é uma conduta ética, uma conduta pautada no que estabelece o Estatuto da Advocacia, ele vai sim responder e, se demonstrada a violação do Código de Ética, vai ser punido. Vinícius. Gisela, é um prazer muito grande te entrevistar aqui, né? Já tive a oportunidade de falar contigo em outro veículo, né? Então, um prazer muito grande te conhecer pessoalmente, né? E te entrevistar aqui também na Jovem Pan.
Bom, o que eu quero te perguntar, você como presidente da OAB, né? Tem uma lei recente, que é uma lei já desse governo, que é a lei do abuso de autoridade, né? Que é muito polêmica, né? Que inclusive foi fonte de muita crítica, né? Dos advogados, né? Que existem abusos, tal, de autoridade, né? Especialmente da parte de juízes, né? De magistrados, em operações, né? Operações espetacularizadas, enfim, né? Como é que vocês estão vendo a execução? Porque a lei já está vigente, né? Ela já foi aprovada pelo Congresso, sancionada, né? Pelo presidente, ela está em vigor, né? Vocês têm acompanhado como é que está essa situação? Se já há processos usando a lei de abuso de autoridade, se ela melhorou alguma coisa para a advocacia em particular, Gisela? Está vigente, talvez uma das maiores conquistas recentes da advocacia da sociedade geral, a lei de abuso de autoridades. Nós tivemos importantes alterações no nosso estatuto também recentemente agora, inclusive com o aumento da pena para o crime de violação às prerrogativas, e isso reflete, Vinícius, na garantia para o próprio jurisdicionado. Quando o advogado ele vai atuar de forma livre, independente, sem subordinação, certo de que poderá exercer ali o seu mistério na defesa daquele que o constitui como advogado, essa liberdade, essa segurança para atuar reverte naquele que está sendo defendido, reverte no jurisdicionado. Então, a lei de abuso de autoridade, essas alterações no código, no nosso estatuto, que confere ao advogado maior segurança, maior garantia das suas prerrogativas, é sem dúvida nenhuma um grande avanço, e estamos sim, já há casos em que há a denúncia, em que há o processamento e em que há a efetiva aplicação da lei, e de extrema importância, com toda certeza. Vocês entendem que foi positivo, então, a vigência dessa lei? Sim, o abuso de autoridade ele deve ser repreendido, ele deve ser evitado, né? Até para que, como eu disse, possa-se a todos ser garantido a ampla defesa, o contraditório, nos limites da lei, e cada um exercendo seu papel. Se cada um exerce seu papel dentro dos limites do que é estabelecido, com certeza todos saem ganhando. Okay. Nuremberg. Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas é alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos, o amigo ouvinte já está ganhando, eu não tenho a menor dúvida disso. Presidente, eu vou voltar à pergunta, vou pegar carona na pergunta do Paulo e em parte da sua resposta. E aí vamos tocar exatamente na eleição que levou a senhora à presidência da Ordem. Ora, toda disputa, ainda que seja interna, ainda que seja com um grupo menor, sempre há insatisfações, descontentamentos, rixas, mas elas sempre existem. Passado um certo tempo da sua posse, como é lidar com as insatisfações provocadas lá na disputa que levou a senhora à presidência, como é lidar com essas insatisfações e tratar a todos, adversários e parceiros, como se fosse um corpo só, que é o corpo de profissionais. Isso, importante. Obrigada, Lemberg. Realmente também, mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. A alegria é toda minha. Bom, primeiro, e aí eu tenho dito desde, acho que foi 27 de novembro, nossa eleição, e desde que eu assumi o mandato 1º de janeiro desse ano, que deixaram de existir duas chapas como foram, deixaram de existir grupos diversos, e aí a partir de então nós somos um único grupo, o grupo da advocacia mato-grossense, hoje com mais de 31 mil advogados inscritos, aproximadamente 23 advogados e advogadas ativas. E a eleição, a disputa, isso tudo faz parte da democracia, né? O que a gente sempre fala, Lemberg, eu acho que serve também agora para as eleições partidárias que se aproximam aí, é que as campanhas, as eleições, elas devem ficar no campo político, no campo das propostas, né? O que nos deixa sempre muito tristes é quando isso parte para questões pessoais. Eu acho que isso não deve ser levado. E isso acontece, infelizmente, em todas as áreas, como você diz aí, quando tem uma campanha, uma eleição. Mas, assim, de forma geral, as eleições na Ordem foram bastante disputadas. Volto a dizer, disputa faz parte da democracia. Tivemos um processo democrático, né? Por maioria, fomos escolhidos aí, presidente da OAB até 2024. E a ideia é essa. A partir de 1º de janeiro, somos um único grupo. Tudo que ficou na parte de eleição, de campanha, ficou. Hoje a ideia é agregar, e nós estamos conseguindo agregar. Aliás, é algo que tem nos deixado bastante
bastante satisfeita. A advocacia mato-grossense envolvida com a Ordem que é uma das principais instituições civis do país, uma das instituições que tem uma voz que ressoa em todos os aspectos, em todos os campos, e a advocacia mato-grossense ela está realmente engajada. Nós temos hoje só nas nossas comissões mais de 2.000 advogados participando diariamente. Nós temos 29 subseções no estado realizando diariamente ações e eventos em prol da advocacia, em prol da sociedade, como voz da sociedade civil organizada, e essa é a ideia, reunir um grupo que tem uma importância muito grande para a sociedade, como eu disse, de forma geral, e buscar cada vez mais a valorização da advocacia, a valorização da nossa instituição, da OAB. Muito bem, 7h33. Teve um artigo seu, publicado sobre a importância das 83 comarcas no estado de Mato Grosso, todas teriam juiz, né? Inédito. Antes eram quantos? Faltavam 10, estavam faltando 10. Na verdade, não, foram nomeados 10 agora. Com Sim. a nomeação desses 10, há a possibilidade de ter um, pelo menos, em cada comarca, o que não havia antes. Né? E sempre foi uma das maiores dificuldades da advocacia a deficiência, a ausência de juízes, né? A morosidade da prestação jurisdicional, ela tem muita ligação com a falta do magistrado, e quem mais sofre é realmente a advocacia do interior, é o jurisdicionado do interior por ausência do magistrado. Então, o artigo realmente, no artigo eu procuro exaltar ou destacar esse momento que é histórico. Pela primeira vez no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nós teremos aí a possibilidade de ter pelo menos um magistrado em cada comarca, o que é sem dúvida nenhuma um grande avanço ainda, mesmo que falte muita coisa ainda a avançar, mesmo que ainda é necessário alguns aspectos a serem melhorados, mas é sem dúvida nenhuma um momento importante para a advocacia, para a jurisdicionar de forma geral. Teve 5 deles que não assumiram, né? Foram empossados, mas não resolveram ir para a comarca que lhe foi designada. É uma dificuldade a mais você tirar alguém daqui para colocar no interior? Na verdade, quando o candidato vai fazer o concurso, ele já tem acesso ao edital, né, Lorenberg? Ele sabe quais são as comarcas, quais são os lugares. É mais o concurseiro, né, de forma geral, ele abriu o concurso, ele vai fazendo. E é interessante porque quem está estudando muito mesmo, eles chegam a um determinado momento em que eles começam a ser aprovados em vários concursos. E foi o que aconteceu com esses 5 que tomaram posse. Eles chegaram a tomar posse aqui, mas no meio do caminho foram aprovados em outros concursos, em outros estados, em cidades que para eles seriam mais interessantes, e aí terminaram desistindo. Mas, por outro lado, graças a Deus, aí a gente precisa também agradecer ao tribunal, foram essas 5 vagas, né, foram nomeados mais 5 para repor e mais 5 para aí completar essa possibilidade de ter um juiz e um magistrado em cada comarca. Muito bem, 7h36, Vinícius. Então, vamos lembrar que isso tudo está acontecendo na sua presidência de uma mulher, na Maria Helena Povas, né? Que é a presidente do TJ, né? Que foi sua antecessora na OAB, né? Que veio do 5º Constitucional. Né? Até então, era a única mulher a ter presidido a OAB, né? Então, eu sou a segunda, realmente. É verdade, uma antecessora tua, professora de Direito Civil, enfim, né? Dá um destaque para ela aqui. E ela está segurando a expansão também do número de desembargadores, que a turma quer aumentar, né? Como é que vocês veem isso como OAB? É necessário realmente ampliar o número de desembargadores ou não? Particularmente, Vinícius, eu concordo com o posicionamento da presidente Maria Helena Povas. A prioridade tem que ser primeira instância, né? Hoje o tribunal, ele caminha bem. Os recursos, eles são julgados com um tempo razoavelmente célere. O tribunal caminha bem, ele anda bem, a segunda instância do nosso tribunal, do nosso Poder Judiciário. O gargalo, os maiores problemas estão na primeira instância. Então a OAB, ela sempre se posicionou exatamente nesse sentido. Precisamos priorizar a primeira instância, precisamos cobrir essas vagas que estão abertas dos magistrados de primeira instância. A partir daí, pode pensar assim, em aumento do número de vagas, que já está aprovado, mas a presidente optou por não dar seguimento, por não preenchê-las, até porque era uma prioridade dessa gestão dela, e ela sempre deixou muito clara a primeira instância, com o que a OAB Mato Grosso concorda: priorizar a primeira instância. É onde estão os maiores gargalos, é onde a advocacia, o jurisdicionado mais sofre pela morosidade, pela dificuldade de acesso. Lorenberg.
Por falar em dificuldades, parece-me que o Brasil gosta de trabalhar sempre contra a maré ou contra as ondas mais suaves, né? A todo momento nós temos ataques de todo lado, ataques às instituições, ataques à democracia, ataques ao Estado de Direito e democrático, ou democrático e direito. E aí, aproveitando a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência, apesar de muito jovem, mas tem uma experiência fantástica no conhecimento e tal, as instituições, com todos esses problemas na sua concepção, com todos esses problemas havidos e provavelmente teremos outros, infelizmente, as instituições sofrem abalos, sofrem com essas questões todas ou não? Eu acho que as instituições elas têm um papel determinante, um papel importante exatamente para manter esse Estado Democrático de Direito, na busca da garantia da nossa Constituição Federal. Então, a Ordem, por exemplo, como eu disse, uma das maiores instituições de maior representatividade, eu não tenho dúvida nenhuma quanto ao papel da Ordem nesse sentido, né? De defesa do Estado Democrático de Direito, de guardiã das garantias constitucionais. Então, acredito eu que o fortalecimento das instituições, eles refletem naturalmente na defesa do Estado Democrático de Direito. E a Ordem vem cumprindo o seu papel muito forte, exatamente como eu disse, como guardiã da Constituição Federal. Então, as instituições não sofrem abalos, apesar dos bombardeios? Os abalos, eles alcançam todos, né, Lambert? Não tem como. Quando você vive aí um momento conturbado, um momento de ameaças, como você diz, eu acho que os poderes, as instituições, a sociedade, de forma geral, elas se abalam e elas precisam estar fortalecidas. Agora, as instituições têm um papel exatamente de fazer com que esses abalos não reflitam ou que esses abalos sejam cessados a ponto de se manter o que a gente tem de mais importante, que é o Estado Democrático de Direito, que é os nossos poderes constituídos em observância ao papel de cada um, conforme estabelece a Constituição Federal. Bem, 7h40, tivemos aí busca e apreensão ontem de celulares, etc e tal. Os empresários que conversam em grupos de WhatsApp acabaram revelando algumas preferências. E como é que a senhora vê isso de ter essa ação em cima de uma conversa de grupos privados? Como é que a senhora viu isso? Achou que foi uma atitude acertada, etc e tal, ou não, que não deveria invadir, é uma coisa mais privativa? Paulo, eu vou ser muito sincero com você, eu vi muito superficialmente essa notícia ontem, mas o que a gente precisa sempre destacar, volto a dizer, são as garantias constitucionais, que envolvem inclusive a privacidade, né? E agora, como que teve acesso, como que houve essa invasão, isso tudo precisa ser analisado, isso tudo precisa ser até para verificar se houve, a gente falava agora um pouco da lei do abuso de autoridade, né? Se há violação às garantias constitucionais, se há abuso de autoridade, e volto a dizer, o que a gente pauta, o que a gente busca é sempre as garantias dos direitos do cidadão. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele está considerando aí a revolução tecnológica, etc e tal, e a pergunta é sobre o futuro que a senhora enxerga na atividade jurídica com tantas inovações que estão surgindo. Verdade, uma mudança, né? E aí, eu, por exemplo, eu tenho 21 anos de advocacia, embora Lorenbeck tenha dito ali que eu sou bastante jovem, né? Agradeço. Eu com 21 anos de advocacia, quanto mudou? E quanto vem mudando. Esses 2 últimos anos, em especial, houve uma revolução mesmo na advocacia, na prestação jurisdicional de forma geral. De um dia para a noite, nós não tínhamos mais os nossos processos físicos, nós não tínhamos mais sequer acesso ao fórum, as audiências eram pelas telinhas dos computadores, né? Por um lado, Paulo, isso representa um avanço, muitas ferramentas vêm para colaborar, para ajudar, para uma prestação jurisdicional mais célere, mas a gente precisa sempre ressaltar e ressalvar a indispensabilidade do advogado, da pessoalidade da ação do advogado e dos magistrados também. Eu sempre falo que nós advogados, temos como principal arma, o instrumento de trabalho, o poder de convencimento. É o que faz o advogado. Ele vai convencer aquele julgador,
aquele magistrado, aquele desembargador, de que o direito do cliente dele que ele está defendendo é melhor e que deve prevalecer. E a partir daí, para você usar esse poder de convencimento, você tem algumas possibilidades, algumas armas. E isso fica muito restrito quando você não tem mais a possibilidade de você fazer isso pessoalmente, através da conversa, através da fala, numa audiência pessoal, numa sustentação oral pessoal. Então, há situações em que a atuação pessoal do advogado, do magistrado, ela é indispensável. Então, devemos sim receber todas as avanços tecnológicos, ferramentas que vêm para melhorar a prestação jurisdicional, para torná-la mais célere, mas sempre garantindo a atuação pessoal do advogado e todos esses que fazem parte do sistema de justiça, para que não haja prejuízo nem para o profissional e quanto menos para o jurisdicionado que confiou ali naquele profissional a defesa do seu direito, a defesa de sua causa. Vinícius. Então, já estamos no período eleitoral, né? E aí muitas críticas, né? Semana passada tivemos a posse do Alexandre de Moraes, né? Ministro do Supremo, como presidente do TSE, né? E foi uma posse bem prestigiada, né? Muita gente foi, né? Os ex-presidentes foram convidados e todos foram, né? Até a Dilma, achei que ela não fosse, mas ela ficou do lado do Zé Sarney, né? E não do lado do Michel Temer. E não do lado do Michel Temer. Ela ficou longe do Michel Temer, ficou do lado do Zé Sarney conversando um pouco, mas ela esteve lá, né? O Mauro Mendes esteve, nosso governador aqui, quer dizer, a elite política prestigiou, né? Porque quando se questiona a urna eletrônica, se questiona a eleição de todo mundo, né? A gente foca muito na eleição presidencial, mas toda eleição pode ser questionada, né? Deputado estadual, federal. Sim. Como é que você vê a prática, né? Tem muitos advogados que militam nessa área eleitoral, né? O Hélio, o Ramos, né? Que já esteve aqui, o Cirineu, né? Patrocínio, enfim, outros N profissionais aí, né? Você ouve reclamações da parte deles nessa litigância com o TRE, no acesso às informações, na questão das fraudes. Como é que vocês acompanham essa militância jurídica mesmo na área eleitoral, José? Especialmente nessa época, né? É uma parte da advocacia que trabalha muito. A gente sempre busca, e aí enquanto ordem, enquanto instituição, garantir ao advogado, né, as suas prerrogativas, acesso às informações. Isso é essencial para o bom andamento de qualquer processo eleitoral, para o andamento, volto a dizer, da nossa defesa do Estado Democrático de Direito. Uma posse do Alexandre realmente histórica, né, muito prestigiada e, de certa forma, Vinícius, eu acho importante, principalmente neste momento em que a gente precisa sim fortalecer as instituições, como foi dito, os poderes, como foi dito, e buscar levar a sociedade a essa ideia de transparência, de fortalecimento. As urnas eletrônicas, apesar do questionamento, e é engraçado que sempre que vem as eleições surge aí um questionamento: por que só o Brasil? Por que outros países não adotam? O que é diferente? Mas o fato é que há anos o Brasil realiza as suas eleições por meio das urnas eletrônicas. Até hoje, né, ao que consta, nenhuma fraude, nenhuma irregularidade que comprometesse qualquer eleição foi efetivamente demonstrada e provada. Eu acho que isso por si só nos leva a crer na veracidade, nos leva a crer que realmente é um sistema que funciona. Então, a advocacia eleitoralista, especialmente nessa área, tem trabalhado bastante para garantir aí o direito dos seus constituintes, de todos os candidatos, e a ordem está aqui para fazer com que as prerrogativas deles sejam observadas, os advogados, e refletindo, volto a dizer, naquele que os constitui. Teve até um recorde, né, de mesários espontâneos nessa eleição. O que será bom ou ruim, veremos depois. Mas, vamos lá, é mês do advogado, tem bastante eventos, tem também aplicativo para essas eleições do AB. Fique à vontade, Gisela. Isso, nós estamos lançando amanhã, na quinta-feira, o aplicativo Cidadão Fiscal. Inclusive, falando no Hélio Ramos, né? O Hélio é o nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral, e a comissão lança amanhã com a OAB este aplicativo, que os ouvintes aí já podem baixar também, sistema iOS, sistema Android. Esse aplicativo, ele oferece ao cidadão, primeiro, ali tem toda a legislação eleitoral, Lorenberg. O cidadão que tiver dúvida, ele pode ir lá consultar, vai ter toda a legislação eleitoral, os calendários eleitorais, informações acerca de todo o processo eleitoral em si, e há também a possibilidade de se enviar denúncias
que possam comprometer ou que reflitam aí no andamento das eleições. Denúncias como compra de voto, as próprias fake news, que hoje representam aí um grande problema, propaganda irregular. Então, tudo isso, o cidadão, o eleitor, ele pode encaminhar através do aplicativo que a OAB oferece, coloca à disposição da sociedade hoje, e essas denúncias recebidas serão encaminhadas diretamente à Procuradoria Eleitoral, serão encaminhadas diretamente ao TRE para a apuração de eventual crime, de eventual irregularidade e, é claro, buscar aí a punição se for constatada esta irregularidade. Então, um serviço que a Ordem coloca aí à disposição da sociedade também. O lançamento vai ser amanhã aqui no auditório da OAB a partir das 14 horas. Quem quiser lá comparecer, conhecer o aplicativo, já fica aí o convite também. Muito bem, 7h48. Quero agradecer aqui a Gisela Cardoso, que é advogada e também presidente da OAB, e lhe entregar um abraço da Priscila, que está ali ouvindo em casa. Tá bom? Obrigado. Um abraço, Priscila. Deixa eu só finalizar agradecendo aí mais uma vez o mês da advocacia, muitas ações. Só para vocês terem uma ideia, nós pretendemos fechar o mês aí com aproximadamente 1.200 advogados certificados pelos nossos cursos, seminários, palestras que foram realizadas durante o mês. E fecharemos o mês da advocacia com um evento festivo, um show cultural, onde os advogados são os artistas, né? Os advogados vão se apresentar cantando, tocando. Nós começamos isso lá no primeiro ano da pandemia, quando a gente não podia fazer os eventos, nós fizemos a live solidária, como era na época a moda das lives. Fizemos, foi um sucesso, a segunda foi um sucesso e agora vai ser o show mesmo, o show cultural. Toda a venda dos ingressos, R$ 35,00 o ingresso solidário, será revertida para a Casa da Criança. Então é um evento beneficente, onde os artistas são os advogados, para fechar a comemoração do mês de agosto e também contribuir aí, mais uma vez, a Ordem atuando em favor da sociedade. Um evento beneficente voltado à Casa da Criança. Todos convidados, os ingressos podem ser adquiridos aí já no site, maiores informações lá na OAB. No mais uma vez, obrigado, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Também perdi minha caminhada, viu, Judite? Mas valeu a pena a conversa que nós tivemos aqui.